Fala pessoal, vocês estão no podcast do Vitor, o melhor podcast de estudos, leitura e produtividade. Hoje a gente está com um convidado manjadíssimo que já veio uma porrada de vezes aqui no podcast, que é o Quinha. Fala aí, Quinha. E aí, Vitor, beleza? Beleza. Cara, eu acho que eu nem preciso apresentar. Eu nem sei quem tem mais episódio comigo aqui, se é o João ou se é você, né? Mas, enfim, a gente depois até faz uma contagem. Acho que é ele. Eu acho que é porque tem o do Eva também, né? Do Evangelho. Mas beleza. É isso. Cara, hoje, pra quem tá ouvindo agora, a gente tá falando sobre confucionismo, tá? Provavelmente quando a pessoa clicou, ela já viu o título, então já sabe, né? Mas a gente vai falar sobre confucionismo, que é um assunto que muita gente tem dúvida e muita gente nunca sequer ouviu falar, né? Quando a gente fala de religiões, entre aspas, e a gente até vai debater isso, orientais, a gente pensa em budismo, hinduísmo, mas nunca confucionismo. E, cara, eu queria começar fazendo uma pergunta básica, né, bem basilar ali, que é: o que é, afinal, o confucionismo? Então, como todas essas religiões, entre aspas, na Ásia, tipo o budismo, o hinduísmo... Hinduísmo seria mais uma religião mesmo, mas tem também a questão filosófica dela e moral. Apesar de eu não saber nada, acho que isso a gente pode falar. Sim, sim. Budismo, hinduísmo, o shintoísmo do Japão, todos eles não são uma religião que nem a gente vê aqui no Ocidente. Por exemplo, tem o Deus acima de tudo, e tem a Bíblia, e os fiéis têm que seguir as escrituras. E a gente consegue separar bem a religião da política, sabe? Uhum. E o confucionismo, ele começou a ser visto na China assim, como religião por conta desse fato, de que quando ele foi efetivamente bem disseminado, ele começou a ser usado na política dos impérios chineses que foram usar as ideias e tomaram isso como diretrizes para o seu governo, como a sociedade deveria se comportar, assim como o governo. Sim, sim. Cara, você falou assim dessa divisão bem clara que tem aqui no Ocidente, né, de religião e, sei lá, política, filosofia e tal, mas eu fico pensando se era assim antes da Reforma Protestante, da Revolução Francesa, né? Porque, tipo, se a gente for pensar na Idade Média, meio que todo mundo era católico, né? Então, sei lá, eu fico pensando como as pessoas se comportavam, tipo, na Idade Média aqui no Ocidente, né? Eu, às vezes, me penso essas coisas. E na Idade Média, até um pouco lá naquele período de transição da Idade Média moderna, quando tinham os reis, os governantes absolutistas, tinha toda aquela questão de que o governante, ele era um enviado por Deus, ele era escolhido. E aí o Papa, ele tinha que, tipo, abençoar o rei para ele ser, tipo, coroado de verdade, se eu não me engano. Acho que tinha um negócio desse também. Tinha. E no caso da Rússia, que eu estudei um pouco sobre a Rússia czarista, quando o cara lá, o descendente, ele era eleito, não é essa a palavra certa, ele era efetivado como czar, existia uma grande apresentação dele, e ele tinha que usar um orbe que tinha um significado, numa mão tinha que segurar um cajado com orbe, e uma outra coisa, numa outra mão que eu não lembro muito bem o que é. Aí tinha o líder da igreja ortodoxa russa para abençoar ele, era todo esse sistema. Sim, sim. E tinha toda aquela parada em cima dele de que, tipo, os servos tinham que obedecer o que ele falava, porque era como se Deus tivesse dado as ordens, esse tipo de coisa. E agora, com essa divisão, né, começou, acho que mais ali na divisão Estado e Igreja e Reforma Protestante, acaba que existem limites bem claros, e é uma coisa engraçada, né, porque uma vez até eu falando com o João, né, que para quem não sabe é o irmão do Quinha, que eu já tenho vários episódios aqui com o João também, que nós ocidentais a gente quer sempre achar a definição das coisas, né? Então, meio que esse episódio acaba refletindo isso. A gente quer saber, o confucionismo é religião, é filosofia e tal. Só que, meio que lá no Oriente não tem essa divisão muito característica, né? E o confucionismo é uma mistura de tudo disso, né? E além disso, a gente também tem uma dificuldade natural
de entender o que é um Deus, que não seja o Deus que a gente tem aqui, o Deus cristão. O Deus a gente não consegue assim, né? Isso, a gente não consegue entender o que é Zeus, o que é Poseidon, o que seria os deuses, os kamis no Japão. A gente não consegue botar isso na nossa cabeça de forma clara, por mais que a gente estude um pouco e, sei lá, a gente veja que pelo menos o meu entendimento é que esses deuses gregos, por exemplo, eles são mais os fenômenos naturais, e era como aquela sociedade interpretava. No Japão também tem um pouco disso, de natureza misturada com não sei o que, e eles formam kami. É mais confuso ainda. Sim. Então, cara, quando você vai estudar uma religião oriental, sempre passa por essas dificuldades culturais que a gente já nasce com elas não, mas a gente desenvolve com elas por conta do lugar que a gente vive. Sim. O João até falou que, tipo, no Japão, cara, até o cristão, ele faz os rituais shintoístas porque é uma coisa cultural, né? No Japão, então, acho que é muito misturado essas práticas shintoístas com budista. Eu acho que também tem taoísmo no Japão. O taoísmo eu não sei muito bem, não. Eu até cheguei a ver um documentáriozinho, mas achei confuso, cara. Eu também já tentei ver, mas é meio complexo. Mas aí, afinal, o Confúcio, ele era tipo um filósofo em vida, assim, mais ou menos. Isso, tipo, o Confúcio, ele nasceu por volta do século V ou IV a.C. Acho que até contemporâneo a Sócrates, né? Acho que ele também é desse agora período. que você falou, eu pensei, deve ter sido mais ou menos a mesma época mesmo. Então, e também a curiosidade é que o nome dele era Confúcio. Aí a forma latinizada, né? Provavelmente quando os europeus chegaram no Extremo Oriente por volta do século XIV, por volta disso aí, eles trouxeram pra cá e traduziram o nome. Até porque eu acho que, cara, o chinês, o idioma deles não tem como sabe, tipo, não tem como se traduzir aqueles caracteres deles pro nosso. Sim. Não, então, acho que e é até engraçado porque tem outros sábios orientais, né, tipo o Lao Tse, e esse Lao Tse, ele não teve o nome ocidentalizado, né, e o Confúcio teve. E, por exemplo, o Mao Tse Tung que a gente fala, o nome dele, acho que menos latinizado, se aqui se existe, é Mao Tse Dong. Mao Tse Dong. Sim. E se você for ouvir um chinês falando, não tem nada a ver com isso. Entendi. Caraca, eu não sabia. É uma parada bizarra. Maneiro. E o Confúcio foi, assim, acho que é assim, o nome mais fácil que tem desses caras aí pra gente ler e falar. Enfim, ele nasceu nessa época aí, por volta do século V ou IV a.C., e ele vivia numa China que era muito turbulenta politicamente. Era como se fosse a Idade Média na Europa. Tinham pequenos reinos, de novo, entre muitas aspas, né, pra gente não cometer anacronismo. Dadas as proporções, né, tipo... Porque, às vezes, quando a gente fala reinos, né, a gente não percebe que a estrutura societária deles era muito diferente da ocidental também, né? Então a gente tem sempre que, tipo, fazer paralelos, mas entender que não é a mesma coisa, né? Exatamente, até porque se a gente for tentar explicar bem como é que era a China nessa época aí, ferrou, a gente vai ter que fazer um de 3 horas e... Só falando da China, né? Fora o tempo que vai levar para estudar, para entender isso, né? Funcionava. Então, era um período conturbado por isso, vamos dizer que tinham vários reinos com pequenos territórios que eles sempre entravam em conflito. Então, acabava que era um período cheio de guerras, um período que não existia uma liderança ser respeitada em um grande território, existia muita corrupção, e o Confúcio cresceu nesse período aí. Conforme ele foi crescendo, na infância dele, diz, né, que ele se destacava porque ele não era uma criança comum, ele sempre buscava estudar, e aos 20 anos ele já era um cara bastante respeitado nessa região que ele vivia, que eu não me lembro o nome, mas era bem ao leste da China.
no passar da vida dele, ele decidiu que ele queria fazer uma reforma na China. Ele queria terminar com toda essa miséria que as pessoas viviam, terminar com esses problemas políticos. E, para isso, ele tentou resgatar alguns valores de impérios, de dinastias chinesas que prosperaram durante muito tempo. E começou a tentar aplicar esses valores na China contemporânea a ele. Uhum. Cara, deixa eu só fazer 2 observações, né? Só pra gente pensar em como a gente pensa diferente deles. Quando você falou que ele se destacava nos estudos, eu até ia comentar, mó nerd. Só que, tipo, antigamente, até no Ocidente, a gente não via o cara nerd como um cara que só estudava e, sei lá, não cuidava do corpo e não buscava ser uma pessoa boa, né? Porque a gente pensa no nerd, aquele cara recluso, que só estuda. Mas, cara, na época os caras, eles faziam exercício, eles eram generais, sabe? E eram inteligentes, né? É mais o comportamento, né, cara, que a gente julga como nerd. É isso aí. Tipo, acho que a gente cresceu vendo o laboratório de Dexter e acha que todo nerd tem que ser igual o Dexter. Ou então o nerd é aquele cara, o loser da escola, que todo mundo zoa e não tem sucesso nenhum com as mulheres. É isso aí. E, cara, antes de você continuar falando da vida dele, né, eu fiquei pensando aqui que ele e Sócrates, pelo que a gente tem aqui da informação, eles foram contemporâneos. E, cara, se você parar pra pensar, cada um influenciou uma metade do mundo. Cara, isso é incrível, sabe? Uhum. Será que, tipo, Sócrates um dia pensou, cara, nessa metade do mundo aqui, meu pensamento vai dominar por mais de 2000 anos, e na outra metade do mundo tem um cara que tá vivo lá agora, que tá influenciando a outra metade. Porra, é bizarro parar e pensar isso. Eu queria saber se... Não Sócrates, né? Porque nessa época a informação demorava para rodar o mundo. Uhum. Mas alguém depois do Sócrates, sei lá, uns 100 anos depois, será que eles tiveram conhecimento de Confúcio? Porque já existia a Rota da Seda, já existia assim, um pouco de intercâmbio entre China e Europa, sabe? Uhum. Então será que alguém já teve conhecimento de um filósofo chinês que inspirou a dinastia Han, sabe? Cara, eu acho que o platonismo e o neoplatonismo, eu já ouvi falar isso, mas eu não tenho como assegurar, que eles foram muito influenciados pelo panteísmo, né? Que acaba sendo uma visão oriental. E aí, sei lá, cara, talvez o fluxo de informação não fosse tão escasso assim, né? Entre os dois extremos do mundo. E, cara, tem mais 2 coincidências que eu vou chegar lá. 2 coincidências, assim, bem... Você fica, caraca, cara, como que isso é possível de acontecer, sabe? Então, aí no decorrer da vida dele, ele chegou a ser professor, chegou a trabalhar de inúmeras coisas. Até que ele decidiu virar realmente um professor como se fosse, agora uma das coincidências, como se fosse o Platão na academia, o Platão que tinha academia. Então, aí... quando ele se tornou esse professor entre muitas aspas, academia, que não tinha esse nome, eu nem sei qual era o nome, ele decidiu passar todos esses valores que ele tinha aprendido. Só que uma das principais objetivos do Confúcio era que o ensino na China deveria ser obrigatório e para todos. Não é só para a aristocracia, como normalmente é em vários lugares do mundo. Sim. Era, né, em vários lugares do mundo. Então, ele começa a ensinar todas as pessoas, ensinar ética, ensinar moral, ensinar letras, português, e daquela forma, qualquer um que quisesse ir poderia assistir às aulas dele, só teria que ser esforçado. Dizem que essa era a única cobrança que ele exigia. Podia ter a idade que fosse, podia ser homem, mulher e etc. Sim, podia ser não binário. Podia ser não binário, podia ser trans. Eu acho que ele aceitava o que fosse. Entendi. Então ele começou a passar esses valores que foram adotados nas dinastias seguintes. E alguns deles, assim, só para exemplificar, seria esse da educação para todos, não só para a aristocracia, e também um que foi o que me fez perceber que a Coreia do Norte tinha influências confucionistas, era que ele defendia uma sociedade bem hierarquizada. Por exemplo, deveria ter o governante acima,
a sociedade embaixo, a sociedade deveria respeitar o governante como realmente um líder, como um pai, mas ao mesmo tempo, esse governante, ele deveria, ao mesmo tempo que ele é respeitado como um pai, ele deveria respeitar os seus seus seguidores como filhos. Uhum. E deveria trabalhar sempre para melhorar a vida dessas pessoas. Sim. Então, não que os líderes da Coreia do Norte sigam isso a ferro e fogo, mas você vê que existe um paternalismo, né, na sociedade norte-coreana. Eu tava pensando nessa palavra mesmo, né? Aqueles, o grande imperador, né? O grande líder, o nosso generalíssimo, blá, 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 esse tipo de coisa. Uhum. E eles choram quando vem o governante e, por outro lado, o governante, ele constrói a identidade dele, mostrando que ele constrói escolas para a sociedade, ele dá comida, ele dá emprego, dá roupa, etc. Uhum. E, cara, é engraçado que todas as sociedades antigas se baseavam em classes sociais diferentes, né? A chinesa, a hindu, que tinha as castas, até a ocidental, que tinha a nobreza, o clero, os camponeses e a burguesia, né? Os artesãos. Cara, bizarro. E as castas existem até hoje, né? Na China. Na Índia. Pelo que eu sei, a lei aboliu, mas na prática todo mundo continua seguindo, assim, sabe? Não adianta você escrever um papel, fazer um decreto e se a cultura ainda é a mesma, né? Exatamente. Cara, bizarro. Eu fico até me questionando, né? Eu tô vendo até um anime que fala muito disso, que, tipo, a democracia moderna, cara, é um negócio muito recente, né? Uhum. Tipo, do jeito que a gente entende, ela só começou mesmo nos Estados Unidos e ali depois da Primeira Guerra, especialmente. E sem contar que em muitos lugares do mundo ainda não chegou a democracia. Exatamente, né? Tipo na Arábia Saudita, que ainda é um reino. Nesses outros países do Oriente Médio, eu acho que são assim também. Uhum. E, cara, existe uma monarquia. Né? Existe uma monarquia absolutista no mundo que é em Brunei. Caraca, eu não sabia disso. Pois é, tipo, é um país, eu acho que na Ásia, quase na Oceania, um país pequeno, e ainda é muçulmano, cara. É uma parada assim louca, sabe? Louca. Caraca. Nunca vai imaginar. É, curioso. Mas vai lá, continua. Então, aí depois dessas aulas que ele deu, acho que ele ficou fazendo essas coisas durante muito tempo, ensinando, mas no final de sua vida, assim, quando ele já tinha uns 58 anos, ele decidiu peregrinar durante toda a China para disseminar todos esses valores que ele tinha em mente que um dia, quem sabe depois dele morrer, poderiam fazer a China prosperar. Uhum. E, se eu não me engano, a dinastia Han... Vou chegar aqui, quando foi o início da dinastia Han, que é bem famosa na história da China. Eu já ouvi falar também. Ela iniciou em 206 a.C., ou seja, uns 200 anos depois da morte de Confúcio. Uhum. E já nela começou aquilo que eu estava te falando no início. Eles começaram a usar o confucionismo como base do governo, todos os ensinamentos que ele deixou. Uhum. E durou, por mais que a dinastia Han terminasse, entrasse a outra, a Ming, a Qin, sei lá, todas as outras, essa base confucionista do governo na China durou até 1948, quando teve a Revolução e o Mao Tse-tung assumiu como governante da China. Sim, e, cara, eu fiquei pensando, né, enquanto você falava, que começou mais como princípios a serem seguidos, e aí começou a ser estimulado, né, pelas dinastias e tudo mais. Cara, existe uma crítica ao cristianismo, né? E só para quem não souber, eu sou católico, né? Mas existe uma crítica de alguns historiadores dizendo que, na verdade, Jesus, ele era só um filósofo e que depois da sua morte é que ele foi elevado à divindade e as pessoas passaram a usar aquilo como religião. Então é curioso como existe essa visão nos dois lados do mundo, né? Uhum. Curioso isso. Cara, se você for pensar, Buda também o Siddhartha, né? Também foi dessa forma. Uhum. Cara, é muita coincidência, tipo assim, conforme você vai lendo sobre outras religiões, óbvio que eu não li muito sobre nenhuma, pra falar a verdade, mas se você for ver o básico, cara, eles têm
todos têm o cerne da religião, da filosofia muito parecida. Sim. E até a forma como tudo acontece. Cara, eu vou ver se eu consigo achar na Amazon o link do livro que se chama O Livro das Religiões. E eu vou ver se eu boto na descrição, então quem estiver ouvindo, eu vou ver se eu deixo um link para que vocês possam comprar esse livro. E, cara, esse é um livro que mostra um pouco de cada religião, sabe? Eu lembro que na época eu não cheguei a ler de todas, li tipo 80% do livro, mas mostra e realmente tu vê, cara, muitas similaridades. É curioso isso, né? E, tipo, no mundo todo, algumas acontecendo ao mesmo tempo, você fica, tipo, caraca, né? Cara, não é nem tipo uma. Será que foram os aliens que chegaram no mundo e falaram isso? É o History Channel aí, né? Tá, aí, então a dinastia começou a colocar em prática esses ensinamentos, mas você sabe dizer se foi uma coisa, assim, muito imposta, muito tipo, ó, se você não seguir, você morre, ou é tipo... Era tão natural que as pessoas seguiam sem contestar muito? Como que era isso? Tu sabe me dizer? Calma aí, rapidinho. Só antes de responder sua pergunta, eu queria falar outra coisa também, que foi um dos ensinamentos dele, uma das coisas que ele achavam que seriam melhores para o governo da China, fazer concurso público para entrar no governo, cara, para participar. Caraca! Aí, o Brasil é confucionista, pô. E, tipo, isso durou até 1948, sabe? Mas concurso público, tipo, prova mesmo? Prova mesmo, só que se eu não me engano, eram provas mais do caráter ético e moral do que de conhecimento, esse conhecimento científico que a gente tem. Tipo, de lei e tal, né? Tipo matemática, português não, no caso chinês, né? Sabe? Acho que era mais de um caráter ético e moral. Pra saber se aquele cara realmente tinha alguma preocupação, estava preocupado com os anseios da comunidade. Caraca, interessante. E assim, agora que você falou, né, de um dos princípios, depois a gente fala um pouco mais da imposição e tal, das dinastias, mas... sim. Cara, você falou, né, que é focado na ética e moral e teve essa questão do concurso. Você sabe me dizer, tipo, alguns pilares do confucionismo? Tipo, sei lá, 2 ou 3 ensinamentos que são os mais importantes? Cara, dos trechos que eu me lembro, eram esses que eu tava falando. Por exemplo, a sociedade bastante hierarquizada, o respeito com o líder, e o líder tem que respeitar a sociedade. E, tipo assim, isso não é só com o líder. Esse respeito se passa por toda a sociedade. Ele dá exemplos, tipo, de como o marido deve agir com a esposa, de como o pai deve agir com os filhos, como um amigo deve agir com o outro. Ele deixa tudo bem claro de como deve ser o comportamento para o bem-estar geral, de todos. Tem até uma frase aqui que eu deixei aberto, que é: morar em um ambiente em que as pessoas se amem e respeitem mutuamente é a melhor coisa possível. Por exemplo, isso vai da casa ali, desde o marido com a esposa, até quando eles têm a família, e aí chega até o limite que seria com o líder deles. Tipo, vai do individual até o social, né? Isso. E sem contar todos os ensinamentos dele do individual, que seria você colocar os problemas comunitários acima do seu problema individual. Ele falava coisas desse tipo. E eu não vou saber muitos, porque o confucionismo, como eu falei, foi só uma coisa que eu comecei a ler para entender a minha pesquisa, que seria maior do que isso. O meu foco estava em outra coisa. E falando nisso, eu vou botar para quem estiver no YouTube, no card lá de vídeos relacionados ao episódio nosso de Coreia do Norte, né? Que tá totalmente interligado com isso que a gente tá falando. Isso. Tá, e aí você falou, né, desses ensinamentos que vão desde do individual e partem até para os níveis da sociedade. Cara, eu lembrei, assim, que tem um documento na Igreja Católica chamado encíclica, né? Que são documentos que o Papa faz para a comunidade cristã em momentos importantes. E, cara, tem um documento que é a encíclica mais famosa, que é a Rerum Novarum, que o Papa Leão XIII fez
na Revolução Industrial. Você chegou a ouvir falar ou não? Não, nunca ouvi falar disso, não. Então, aí nesse documento são diretrizes mesmo, não é tipo um dogma, né, que ele proclama nem nada. São diretrizes que ele dá para a sociedade. Ele fala exatamente isso. Cara, os patrões, eles têm que agir cuidando dos funcionários e dando o que eles precisam para viver, enquanto que o funcionário ele tem que contribuir para o desenvolvimento do trabalho, né, do patrão, do negócio do patrão. E, tipo, meio que tem isso, né? Essas direções que as pessoas devem tomar. Eu me pergunto até se ele, o Papa Leão XIII, né, no caso, não pensou nos documentos do confucionismo, né? Agora. Cara, as religiões sempre estão complementando, sempre estão de acordo se referenciando, nessas questões. Né? Isso, cara, é incrível. Cara, tem outro livro que eu vou botar também que, cara, esse é, assim, fantástico para quem gosta de estudar religião, que se chama O Sagrado e o Profano. Cara, leiam a sinopse, não vou nem falar muito, senão vai ser um episódio só dessa porra. Mas, cara, é muito bom e explica vários elementos em comum entre todas as religiões, sabe? E é muito interessante pra quem se interessa. Quando você colocar, eu vou ouvir. Cara, eu vou te mandar o PDF do livro. Cara, é muito bom, muito bom. Beleza. Outra parada sobre isso, sobre as filosofias e religiões. Sim, sim. Cara, vou tentar ser breve, porque eu vou dar alguns exemplos pra ver como eles, pra mim, pelo menos, como acabam sendo parecidos. Uhum. Tipo, no budismo, você tem que meditar, você tem que seguir todas aquelas diretrizes, a gente tá falando isso direto, né? Uhum. Éticas e morais. E quando você alcançar a iluminação, quer dizer, só seguindo essas coisas você vai alcançar a iluminação. Aí tem um filósofo da Grécia, que eu não tenho certeza se é Platão, Sócrates ou Aristóteles. É um deles três, um dos mais famosos, que ele diz, me corrija se eu estiver errado, que só os filósofos eles conseguem encontrar a felicidade, não é? Cara, eu acho que o Platão fala isso no último livro que ele escreveu, que é o As Leis. Eu também acho que é o Platão. Porque, tipo, é engraçado porque, assim, o pessoal fala, né, daquela famosa frase que tem na República, que é um livro, apesar do Sócrates ser um personagem, Platão que escreveu, né, que é: se você não se interessar por política, você vai ser dominado, uma coisa assim. Que é um dos primeiros livros do Platão. E, cara, no último, que é As Leis, o Platão fala: olha, aquilo que eu pensei estava errado, o que importa mesmo é você buscar uma vida íntegra e a salvação mesmo está na filosofia política e não na política cotidiana. Então, isso que eu falei, mais ou menos. Mas você falou de uma forma muito melhor do que eu. Porque, tipo, eu ainda não li nada. Quer dizer, li pouca coisa do Platão há muito tempo atrás. Mas, cara, assim, no Ocidente, eu acho que é o autor que mais influenciou a política na história, sabe? Mas vai então, lá. Aí, pro cristianismo, você também tem que seguir aquelas práticas, né? Os 10 mandamentos, etc. E conforme se você viveu sua vida do jeito certo, você vai pro paraíso. Sim, sim. Então, cara, você, tipo assim, não acha parecido isso? Tipo assim, alcançar a iluminação no budismo, você chegar na felicidade aí que o Platão falou, e também ir pro paraíso no cristianismo. Você não acha que são finais, assim, parecidos? Cara, tem muita similaridade. Existem até, assim, autores, mas eu agora esqueci o nome, perennialistas, que dizem que todas as religiões levam para o mesmo caminho e tal. Eu não chego a acreditar nisso, porque tem alguns princípios das religiões orientais que eu não acho tão corretos, né? Mas, tipo, não é nem o tema do episódio, de repente a gente pode até falar num outro. Mas, cara, que tem muita coisa em comum, não tem nem como negar, né? Então, isso quando eu comecei até quando eu comecei a ler um pouco sobre o budismo, eu fiquei, caraca, cara, estranho, cara. E, tipo, pros judeus e pros muçulmanos, então, que tem a mesma base cristã, nem se fala. Pois é. E judeu, cristão, até muçulmano, né? Que é um pouco mais ocidentalizado. Tem muita similaridade também, até os livros sagrados. Isso.
Pro judaísmo são os 5 primeiros capítulos da Bíblia, né? O Pentateuco. Isso. E pros muçulmanos eu acho que é parecido, mas não é Bíblia, é o Alcorão. Tipo, né? A Bíblia faz parte da revelação, mas tem o Alcorão que, tipo, que seria a revelação perfeita, entendeu? Uhum. Vamos voltar pro confucionismo, né? Que a gente já tá viajando muito, né? Tá, mas vai lá. Eu não lembro de que a gente parou, tu sabe? Não, então, aí... sobre a dominação. Dominação não, se eles eram impostos, né? Isso, se era imposto, se era algo natural, etc. Isso. Na China, cara, como eu não estudei a história particular da China, não sei te responder se foi imposto. Uhum. Mas na Coreia, quando existiu a dinastia Joseon, que começou no século 13º, se eu não me engano, foi de forma bem... tipo assim, não sei se tinha pena de morte para quem não seguia esses valores. Até porque, como não era uma religião, é bem difícil de você saber quem segue ou quem não segue. Uhum. Mas era bem... foi tipo assim, aqui nós seguimos esse pensamento confucionista e ponto final. Uhum. Sabe? E também durou até a ocupação japonesa, que aí deixou de ser bem... A Coreia teve mudanças na política, etc. Aí esse pensamento confucionista se retirou um pouco do território. Sim. Até agora na Coreia do Norte, que eles negam essa... Vamos dizer, eles falam que não tem influência do confucionismo, só falam que alguns elementos são realmente bons. Então, eu li uma frase do Kim Il-sung falando isso, que é o primeiro líder da Coreia do Norte. Entendi. E, cara, assim, o pessoal às vezes não entende que é meio que como se, assim, pelo que você falou, é como se não tivesse outra opção a não ser você ser confucionista, porque os princípios eram os que dominavam a sociedade, né? Uhum. E, tipo... Então, tipo assim... Fala. Pode falar. Porque, tipo, por exemplo, o pessoal fala da Inquisição, né? A Inquisição matou... perseguia bruxa, né? Eu tava vendo até um artigo outro dia que, tipo, morreram 30 bruxas e nego diz que foram milhões, tá? Mas enfim, né? Não que fosse uma prática legal, mas o que as pessoas não param e pensam é que antes da Inquisição, vários tribunais seculares, tipo, de governos, matavam bruxas. Porque, tipo, essa era a visão dominante de que existia bruxa e tal. Não era nem os tribunais da igreja, sabe? Porque não tinha outra visão de mundo possível, sabe? Eram coisas conectadas. Eu acho que atualmente tem uma força muito grande pra falar mal de religião, sabe? É isso. E, eles forçam muito a barra. E, cara, assim, não é nem pra justificar a minha religião como uma coitadinha, mas, por exemplo, tu vê o pessoal mais de esquerda, assim, se tu falar que é budista, pô, maneiro, né? Vocês pensam de outro jeito, é outra cultura. Se for muçulmano... É mó pop, né, cara? Ser budista é um cara tipo um hippie. Isso aí. Aí se tu for muçulmano, nossa, realmente é uma outra visão, né? Porque a gente não entende a visão dele sobre a mulher que se veste e tal. Aí, cara, se tu falar etnocentrismo. E aí se tu falar que tu é cristão, tipo evangélico, que é até mais odiado, né? Se tu falar que é cristão e, sei lá, guarda castidade, nego, o quê? Seu retrógrado, não sei lá o quê, né? Cara, parece que você ser cristão é uma coisa horrível, cara. Sendo que... É o que eu até conversei com você outro dia. Se as pessoas fossem completamente cristãs e seguissem tudo a ferro e fogo, a gente viveria num mundo muito melhor, cara. Pois é, cara. Várias coisas bizarras não teriam, né? Mas enfim. E não teria assassinato, não teria estupro, não teria uma série de coisas. Todas essas coisas, né? Eu lembro até hoje que uma vez a gente fez a gente foi fazer um estudo da faculdade e foi ali na Alerj, sabe onde é que é? Tem um nome aquele prédio, só que eu esqueci. Tipo assim, o nome tipo histórico dele. É Museu Nacional? Não. Não, é... Tá, é um prédio histórico aqui do Rio, beleza. Enfim. Aí lá na Câmara onde ficam os deputados, onde fazem as votações, discussões, etc., acima de onde fica sentado o presidente da Câmara, tem uma cruz, né, com Jesus crucificado, que nem tem em muitos lugares. Sim. E o cara que tava fazendo, tipo, a nossa visita guiada, que tava apresentando pra gente, ele falou, nossa, ainda falam que a gente vive no estado laico, não sei o quê.
Tipo, só que, cara, isso é a coisa mais laica que existe, tipo, a separação da religião da política, porque tá bem destacado o que é religião ali, que é o crucifixo, e os homens ali, que seria tipo... Como é que tem aquela passagem da Bíblia? Né? Isso aí, tem até aquela passagem da Bíblia, dá César o que é de César, né? Isso, e a Deus o que é de Deus. Isso aí, tá Deus acima, destacado, aquilo ali você tem que dar a Deus, e o que é de César tá ali discutindo, brigando, se corrompendo, etc. Não, e cara, se fosse um orixá, tipo, não é nem querendo falar mal, porque tem muita gente boa que segue, mas tu vê que é a religião que os lacradores amam, né? Se fosse um orixá, nossa, é o orgulho, nossa, é representação. Hã? Representatividade, na verdade. Isso. É fogo, cara. É fogo isso. Enfim, né? Mas, cara, eu fiquei pensando uma coisa aqui muito... que dá muito pano pra manga, né? Pra gente falar do confucionismo, que é o seguinte. No Ocidente, desde Sócrates, né? As pessoas sempre prezaram a individualidade. Mesmo nos deuses, se você for ver, tipo, a Ilíada e a Odisseia, eles meio que se comportavam como pessoas. Tu já chegou a ler esses? Eu li a Ilíada. Então, eles eram tipo pessoas que faziam sexo com os humanos, que brigavam na guerra, que tinham vontades e tal. No Oriente, era tudo muito mais uma coisa amorfa, uma coisa energia, como se fosse uma coisa super... tudo conectado, assim. Entende? Você pode ver que no Japão, sei lá, o ambiente religioso é um lugar todo tranquilo e que tem muitos elementos, tipo, tem um riacho, tem plantas, tem todas essas coisas, é muito mais ligado à natureza do que a gente aqui no Ocidente, nesse caso a religião. Sim, e aí o que eu penso aí beleza, continuando essa tradição, teve Sócrates, né, no Ocidente, a filosofia, Platão, Aristóteles, e o confucionismo no Oriente. E aí, tipo, com esse advento, né, de socialismo e marxismo e tal, cara, a gente vê que fora a União Soviética, né, que mesmo que a Rússia tenha território na Ásia, sei lá, no meu ver é uma nação ocidental, europeia, você vê que os lugares onde o socialismo, entre aspas, mais deu certo, foram nos países orientais, onde é mais comum esse pensamento coletivista do marxismo. Cara, eu nunca tinha pensado nisso não, mas agora você falando fez tipo um boom na minha cabeça. Porque tipo, os países mais famosos assim, né, Coreia do Norte e China, que são, na prática, os que tem até hoje, né? Tem Cuba também, né? E tem Vietnã, não, cara, tem Vietnã, tem... Acho que lá, aí, tipo assim, o Vietnã chega até a ser grande, né? Eu acho que tem uma... Teve aquele do Pol Pot, onde é que foi o Pol Pot? Foi na África? Foi Camboja. Caraca, Camboja é África, né? Nossa, cara, não, eu me senti na muito Ásia. burro agora. É na Ásia, Tá, desculpa, gente. Geralmente eu sou bom de geografia, mas, deu um branco. Não, mas Camboja, tipo assim, não pode exigir de alguém saber o Camboja, né? Não, mas, entendeu? Aí, esse pensamento coletivista talvez seja o que mais contribuiu para a aceitação do socialismo como regime político no Oriente, né? Talvez as pessoas já naturalmente estivessem mais dispostas a aceitar esse tipo de regime. Por conta desse pensamento já vem há muito tempo. E, cara, acho que foi tu que falou, né? Eu não sei se foi você que falou que o Mao Tse-tung, ele pegou alguns princípios do confucionismo. Não teve um negócio assim? Sim, e também nega isso. Mas, pra mim, ele, assim como Kim Il-sung, eles usaram muito desses princípios confucionistas. Entendi. Cara, bizarro, né? E eu lembro, assim, que eu tava lendo... Eu tenho uma coleção de história da filosofia, né? Eu nem sei se tá aqui... tá aqui. Eu não lembrava se eu tinha deixado com o João. E, cara, o volume 3, ele fala dos pensadores socialistas, né? Que vieram do marxismo e tal. E aí tem um trecho do livro do Mao Tse-tung que ele fala... quer dizer, acho que não é uma citação do livro do Mao Tse-tung, mas o autor fala que
eles queriam substituir o confucionismo por um novo pensamento, que o confucionismo estava ultrapassado e tal, né? Foi isso que eles disseram, né? Uhum. Foi isso que eles... Foi a visão que eles tiveram na China. Uhum. Mas pelo que eu vi quando eu estava estudando confucionismo algumas semanas atrás, a China está resgatando esse pensamento, sim, atualmente, sim, confucionista. Não, eu não sei como que eles querem usar, o que eles querem ganhar com isso, mas eles estão recolocando em prática essas coisas. Uhum. E é legal que é meio que como o que aconteceu na Revolução Francesa. Eles quiseram destruir todos os princípios, acabar com tudo, destruir a cristandade, tirar a filosofia grega, sei lá o quê. Só que depois da Revolução eles tiveram que restabelecer uma nova ordem, né? E aí foi até as teorias de Durkheim que eram mais aceitas, da estruturação do Estado para guiar a população, etc, né? E, cara, ontem foi até uma imagem que eu te mandei que falava que o início da destruição da identidade nacional é a destruição da história. E, cara, quando você destrói a história de um país, é muito fácil você depois resgatar aquela mesma história e você tentar ganhar os louros por isso que você está reconstruindo, sendo que já existia anteriormente. Você, dá uma nova roupagem só e falar que aquilo é você que tá trazendo, né? De novo e tal. Pois é, cara. É a história aí se repetindo. Bizarro, né? Isso aí. E só pra voltar um pouquinho, quando você tava falando sobre as experiências socialistas da Ásia, né? Que foram diferentes da União Soviética, das mais ocidentais. Uhum. Na Coreia do Norte também, outra coisa que me fez perceber o confucionismo como eles ainda mantiveram, vamos dizer, a arquitetura, as estruturas realmente de prédios do governo, aqueles prédios que eles fazem para construir identidade nacional, sabe? Na Coreia do Norte, eles ainda têm aquela arquitetura bem oriental. Sim, sim. Sabe? Que, tem aquela telha, assim, que bem na pontinha dela é curvada. E quando você olha, você já pensa logo em China, Coreia e Japão. Sim, sim. Eles mantiveram esse tipo de coisa. Enquanto na União Soviética, eles procuraram ter bastante desapego com o passado imperial da Rússia. E eu vejo isso como uma forma eu vejo isso como influência do confucionismo porque o Confúcio, ele era bem conservador, sabe? Ele, como eu falei no início, ele tentou resgatar coisas de impérios passados e manter tudo aquilo que era bom, resgatar pro seu período, pro momento que ele vivia. E na Coreia do Norte, eles fazem isso, mas obviamente que eles vão falar que eles são conservadores, né? Claro. Mas eles mantêm algumas dessas coisas que em outros países socialistas foram completamente destruídos. Basta ver, como a gente já falou no episódio da Coreia do Norte e em vários outros momentos pessoalmente, né? Que, cara, lá é tipo um país conservador mesmo. Os caras não podem ter um estilo de cabelo muito diferente, todo mundo vestido com roupa ali bem no padrão mesmo, sabe? Todo mundo seguindo bem as ordens do imperador. Não tem nada de destrutivo. Quer dizer, tem porque, porra, é fome, né? Miséria e tal, mas destrutivo no caráter cultural, né? No caráter, isso aí. Não tem esses elementos destrutivos como, por exemplo, a gente vê na esquerda ocidental, né? Que é contra a família, contra isso, contra o casamento, né? Exatamente. E também tentando apagar a história do país, como acontece muitas vezes. Nesses protestos agora que eles querem destruir as imagens das pessoas lá, históricas, porque elas a pichação lá do Churchill falando que ele era fascista, racista, sei lá, algo assim. Do Churchill, e agora bizonho. E estão falando para destruir as estátuas da princesa... Olha isso, destruir a estátua da princesa Isabel, que foi a pessoa que aboliu a escravidão, né? A reclamação dessas pessoas é que ela aboliu a escravidão, mas não deu as condições, né, pros negros. Mas, cara, isso é quase um anacronismo, cara. Sabe? Você exigir isso de uma pessoa que é de 200 anos atrás, praticamente.
sabe? Cara, outra... A gente não sabia as consequências de uma abertura total assim, né, cara? Aham. E, inclusive, dizem que... Eu não estudei isso, mas é dito de que a família imperial, tipo Dom Pedro II, a Princesa Isabel, eles eram contra a escravidão já há muito tempo. Só que o jogo fala isso. Como o Brasil era um país democrático, era... Como é que fala? O parlamentarismo, que tem um imperador... É monarquia parlamentarista? Isso aí, monarquia parlamentarista. Precisava passar pela Câmara e tudo mais. Só que a Câmara nunca quer aceitar isso, nunca... Os líderes... Principalmente aqueles barões lá do café, esses caras assim, não querem aceitar isso se a economia deles era baseada no trabalho escravo. E além disso, tem também o fato de que tem uma história, que eu não sei se é verdade, né, de que a Princesa Isabel estava articulando uma indenização para os escravos não partirem do zero, sabe qual é? Só que só que os republicanos, eles pressionaram abole logo e depois a gente vê isso aí. Só que aí nunca ninguém viu nada, né? Como sempre, né, aqui no Brasil. Empurrou com a barriga, vamos que vamos. Deixa isso aí. O nego tá esperando até hoje, né, tipo... E até agora a gente tá pagando o pato, né, cara? Pois é. E, cara, tem algum outro detalhe sobre o confucionismo que você acha interessante a gente abordar? Eu sei que depois de alguns séculos surgiu o neoconfucionismo, mas se eu não me engano, ele tentou separar bem o confucionismo do taoísmo e do budismo, que sempre estiveram ali na China, sabe? Sempre estiveram muito presentes e tentaram colocar o confucionismo como uma questão praticamente racional, praticamente terrena, enquanto o budismo e o taoísmo seriam completamente metafísicos, sabe? Eles tentaram separar bem esses elementos. Isso aí... fala. Não, depois eu falo. Continua. Tá. Mas eu não cheguei a estudar a fundo o neoconfucionismo porque não chega no meu... Não vi não acho que ia chegar muito bem no meu trabalho, sabe? O que eu vejo, assim, é que, agora, com a mentalidade atual... Rapidinho, o neoconfucionismo é oriental ou é ocidental? Não, é oriental também. Tá. Full oriental. Não, mas, ele foi desenvolvido lá nos países orientais mesmo. Isso. Foi um pouco tempo depois do confucionismo. Foi, no século 9, 10. Tá. Não, é porque, assim... tem uma filosofia ocidental muito famosa, que é a filosofia estoica, né? Essa filosofia prega alguns princípios, mas sem a necessidade religiosa. Então é filosofia pura. E, cara, eu vejo isso que fala sobre você sofrer e se manter de pé, apesar do sofrimento. Isso. É modinha agora da galera, entendeu? É minimalismo e estoicismo. Eu conheci o estoicismo pelo Chaves, cara. Caraca, sinistro, hein? Não, então, aí, parece que é uma tentativa das pessoas de ter uma religião sem ser religião, sabe qual é? Igual parece ser esse neoconfucionismo, né? Uma coisa racional, etc. Porque, o que eu fiquei na dúvida quando eu comecei a ler o neoconfucionismo é que existiu o taoísmo, que ele é, bem mais metafísico, uma questão muito mais espiritual, e o confucionismo é realmente terreno. Aquilo é questão de ética, moral, como você deve se comportar para viver numa sociedade melhor, como todo mundo deve pensar de forma comunitária, etc. Então, eu realmente fiquei na dúvida do que realmente é o neoconfucionismo, porque para mim já eram coisas separadas. Agora, pode ser que eles... ficaram um pouco juntos, ficaram imbuídos de alguma forma, e o neoconfucionismo surgiu para separar essas coisas. Pode ser até o caso de uma influência ocidental, né? Ter vindo e criar o neoconfucionismo. Não sei, precisa realmente estudar mais. Um dia não é vergonha nenhuma falar isso. Um dia a gente faz o episódio de neoconfucionismo, né, cara? Tá. E aí, cara, é isso que tu falou, não é vergonha dizer que não sabe, o pior é a gente ficar, igual muita gente fica dando achismo de várias paradas e nem sabe, né? Então, o pior é você agir como se soubesse, como se tivesse certeza de algo que você não tem a mínima ideia, você te comprovarem que você tá errado e mesmo assim você ficar teimando, né, cara? Pois isso é o pior que existe. Pois é fogo.
Porra, beleza, cara. Gostei muito, muito. Vou já postar aí na semana que vem. E aí eu te falo quando eu tiver terminado, então. Tá? A próxima ideia que eu tiver de algo que a gente possa conversar, eu te passo e a gente vê no que vai dar. Já, então. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Depois a gente vai ter mais episódios com o Quinha, com o João e com os convidados aí que vocês gostam. E valeu! Valeu!